noite, irmãos. No ami... Na igre... Bom dia, irmãos. Na igreja, no YouTube, Facebook. Vamos começar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Peço para os irmãos que estão presentes ficar de pé para nós fazer uma leitura em Salmos 29. Salmos 29. Leamos. Dai ao Senhor, o Filho do Poderoso, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sírion, com nossos novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenas. E no seu templo cada um diz: glória! O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assentou como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Salmos que fala da grandeza do nosso Deus. Ainda de pé, vamos entoar o primeiro hino dessa noite, dessa manhã. 382 do cantor cristão. Vamos à igreja. Tenho gozo, alegria celeste quando vou adorar ao Senhor com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, a igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recorrer ricas bênçãos do céu. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente te derrama em ações de louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor.
pastor orar agradecendo por mais um dia e pedir pela escuta. Nosso Deus eterno Pai, nós louvamos ao Senhor pela alegria que temos de estar na casa do Senhor, como temos pregado, Senhor, nos salmos e degraus, e damos graças, Senhor, porque hoje temos visto, Senhor, revisto alguns irmãos que estávamos com saudade de ver, Senhor. Então damos graças porque faz falta em nossas vidas. Talvez o Senhor tenha enviado ou enviará os irmãos de volta para a igreja no momento certo para nos motivar a continuar, porque de uma certa forma ficamos só aqui, não só sem o Senhor, sem teu Espírito, sem a tua palavra, mas só sem a presença dos irmãos. E damos graças porque tudo isso é sentido por causa do sangue do Cordeiro que temos pregado à noite. Abençoa, Senhor, a igreja, aqueles que estão em casa, também estão pensando na gente aqui, motivando, orando, segurando a ponta da vara, como fizeram ajudando Moisés. Obrigado, porque tua esperança, tua alegria, nossa força vem do Senhor. Sei com o Gaspar, cada um responsável na transmissão, seja online e no culto presente, que possamos continuar a fazer com excelência para um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Oramos, Senhor, pelo ministério da igreja, aquelas almas que ainda serão alcançadas por esse ministério. Que o Senhor continue, Pai, nos dando alvo, não esquecendo missões, não esquecendo a nossa responsabilidade de dispenseiro que nos é confiada. Abençoa, Senhor, o decorrer do culto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos entoar mais um hino, hino 580, vem visitar a tua igreja. Vem visitar tua igreja, ó bendito Salvador. Se tua graça ela puxa, ficará aí sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem vivificar tua igreja, ó bendito Salvador. Se tua graça ela murcha, ficará aí sem vigor. Vivifica, vivifica
Amém. Vamos fazer uma nova oração? Oremos. Nosso Deus, eterno Pai, poderoso Deus, vem te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai, para poder estar na tua casa, para louvar e bendizer teu nome, Pai. Pai, te agradeço por aqueles irmãos que estão em casa, Pai, assistindo o culto online. Sabemos que o Senhor está conosco, está com eles também, Pai. Que o Senhor possa estar vivificando nossas almas, Pai. Possamos estar sendo quebrantados todos os dias, Pai, pela manhã, pela noite, todo momento, Pai. Que no teu viver possa ser, que o nosso viver seja para o Senhor, Pai. E o nosso morrer seja pelo Senhor também. Que tudo que viemos fazer seja para glorificar o teu nome. Lembro também, Pai, os nossos missionários estão no campo, Pai, que muitos não estão trabalhando nesse momento por causa dessa pandemia. Que o Senhor possa estar dando estratégias, Pai, para eles poderem levar o teu evangelho para aquelas almas perdidas, Pai, em vários confins, Pai. Lembro também, Pai, que o Senhor possa estar vivificando, Pai, as almas dos irmãos da nossas igrejas, aqueles que estão desanimados, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, curando, Pai. Que eles possam estar confiando novamente no Senhor, Pai. Que eles possam estar buscando a Ti em primeiro lugar, Pai. Buscar em primeiro o Teu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Que esse versículo, essa verdade seja verdade para eles também, Pai. Tudo nós viemos fazer aqui seja para glorificar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que agradeço e peço. Amém. Vamos passar para os nossos avisos. Pastor, tem algum aviso? Sim, hoje damos graças a Deus, né? Os irmãos, bem-vindos. Saúde da igreja com a paz do Senhor. A gente esquece que está transmitindo online, esquece que tem agora irmãos presentes, né? Então, bem-vindos todos. Nosso culto hoje à noite vai começar às 7 horas e voltando hoje presencial no nosso planejamento, né? Então, das 7 às 8 horas, depende do pregador também. Então, geralmente são 3 hinos. Então, os irmãos estão convidados a chegar das 7 às 8 horas, tá? Então, aqui começa então assim a volta, né? O retorno. Quarta-feira é normal, das 8 às 9. E as lives continuando. Parece que as senhoras passaram para quinta-feira, para 19h30. Meia hora, um pouquinho mais adiantado, mais depois, né? Então, 19h30. E os homens continuam, então não esquece. Sim, também não vamos esquecer nossa promessa de fé. Esse mês, pastor, esse mês de julho não foi conquistado ainda, mas já tem valor? Já tem, mas não foi transmitido. Se o irmão Walter estiver na internet aí, quiser comunicar, o assistente a passar um link para eles, né, e passar para o Jonathan, a gente já coloca à noite, mas já com certeza já temos já. Beleza. Então, não vamos esquecer da promessa de fé. Foi algo que Deus colocou nos nossos corações no final do ano passado. Que os irmãos possam estar continuando sendo firmes com o compromisso que foi feito. Também vamos esquecer o nosso ofertório. Aqueles irmãos que estão em casa pode fazer o depósito, vai estar a conta da igreja na tela. Creio eu que a igreja está sendo abençoada, né, pastor? Mesmo esse dia, sim, tempo de testemunho dos pastores, né? Tivemos uma reunião, um encontro, né? Para contar como foi as experiências. Até alguns pastores têm ligado para mim para saber como que tem sido os cultos presencial, se até agora ninguém ficou doente, né? Senão eu posso ser processado. Mas e graças a Deus, assim, um dos comentários dos pastores foi que a maioria deles não tiveram dificuldade com sustento, né? Embora 2 pastores não tiveram sustento nenhum, mas Deus supriu através de parentes, de irmãos mesmo. E a outra foi que durante esse período as ofertas da igreja elas ficaram estáveis ou foram a mais. Então Deus tem sido gracioso para com as igrejas, com os irmãos nesse sentido. E nossa igreja também está no mesmo testemunho, né? Graças a Deus por isso. Amém. Também não vamos esquecer também aqueles irmãos que estão querendo fazer
entregar algum alimento, procure o irmão Manuel João e a irmã Cristina também, ou possa entregar aqui também na igreja, que será doado para quem necessita. Agora vamos passar para o último hino dessa noite, hino 411, nessa manhã 411, dia festivo. Aqueles irmãos que tenham seu dízimo, alguma oferta, possa entregar. Hino 411. Que alegria nesse dia nós podemos desfrutar. Neste ensejo, bom desejo, temos a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, esse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia tem os crentes em Jesus, reunidos os perigos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, esse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Pedi para o Jonas orar agradecendo pelos hinos que foi cantado e já pedi pela mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, estamos mais uma vez em sua presença, Senhor, agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos, agradecendo ao Senhor por cada uma, Senhor, das necessidades que o Senhor nos supre, mesmo nós não merecendo, Senhor. Agradeço também pela tão grande salvação que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo, que é o motivo, Senhor, de estarmos reunidos, de estarmos, Senhor, aqui, lhe rendendo louvores, lhe rendendo toda a honra e toda a glória, e também, ó Deus, falando às pessoas, ó Senhor, que estão ao nosso redor, sobre esse evangelho, sobre essas boas novas. Ora, Deus, para que a mensagem neste momento possa falar junto aos nossos corações, que o Seu Espírito, Senhor, possa estar agindo em nossa vida, através do que for falado, e que o que seja falado, Senhor, possa ser a Tua palavra, e que o Senhor abençoe a vida do pastor, Senhor, grandemente dando sabedoria a ele. Essa é a minha oração, que eu oro e agradeço, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor. Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia em Salmo 123. Jonatas tem um PowerPoint, PowerPoint 2020. Você vai encontrar a data de hoje lá. Salmos degraus 123.
eu coloquei ali uma figurinha para os irmãos entenderem o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando em fazer, tá bom? Assim que terminar essa série de mensagens, nós vamos preencher a plataforma aqui inteira com o plano de Deus através dos séculos. Já estou pensando, sonhando com isso. Todo pregador tem essa vontade de fazer isso na igreja, né, transformar todo esse espaço aqui no plano de Deus através dos séculos. Você que já estudou, né, desde a eternidade passada, ela vai estar para cá, até a eternidade futura, que ela vai estar para cá. Mais ou menos aqui onde eu estou, vai estar a cruz de Cristo, dividindo, né, um pouquinho mais do Velho Testamento para cá, e é para cá que nós temos a igreja, temos a volta de Cristo, o milênio e a tribulação. Então queremos preencher isso, estudar na parte da manhã e transmitindo também para aqueles irmãos que estão nos assistindo o plano de Deus através do século, como também um estudo bem sinuoso em relação à escatologia. Os irmãos estão aqui na igreja e também os irmãos estão nos assistindo. Nós estamos voltando aos poucos, né, praticamente agora aos poucos, no sentido porque não temos a escola dominical, não temos o nosso café, o nosso lanche lá embaixo, né? É até bom as senhoras que cuidam lá de baixo pensando em algo já que não engorde a gente, né? Para que a gente possa entrar continuar numa dieta, mas ainda não voltamos. Talvez escola dominical esse ano não voltamos esse ano, mas continuamos assim, apenas 1 hora. Mas nós temos mantido a distância, né? A não ser as famílias, né, que convivem, então, mas temos distância um dos outros. Os irmãos estão usando máscara, eu que estou falando não estou usando, mas a minha está aqui. De vez em quando eu pego no papel, pego no meu nariz limpo, mas depois eu vou passar o gel. Mas de qualquer forma nós não estamos apertando a mão de ninguém, então estamos tendo esse cuidado, tá? Eu espero que ninguém pegue Covid e fale que foi aqui na igreja do pastor Timóteo, porque o pastor Timóteo não tem dinheiro para lhe ressarcir, tá? E se eu for preso, eu vou pregar o evangelho na prisão, contente como Paulo foi, e vergonha do evangelho, e quem sabe 16 guardas de 4 soldados podem me vigiar ali e alguém se converta. Muito bom. Dá para desligar a luz, por favor? As letras que eu pus não ficou legal, né? Eu acho que o último ali eu não coloquei animação para desligar. Se você quiser colocar no último e coloca primeiro o quarto, depois o último, animação. Por isso que ele está aparecendo ali. Quer fazer isso? Então esse aqui é o slides. Eu creio que quem está na internet está vendo isso, não é isso? Ok? Então se você puder mudar. Vamos fazer a leitura de Salmo 123, nossa 4ª mensagem sobre esse assunto e o nosso 4º degrau. Nossa 5ª mensagem, eu acho que nosso 4º degrau. Alguma coisa assim. Salmo 123 diz assim: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenham piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Eu vou ler de novo mais devagar, e com certeza vai assimilando esse cântico de romaria, né? Romaria não sinônimo de Maria, mas de peregrinação, né? Então eles estavam peregrinando, indo para Jerusalém, e eles cantavam essas palavras. Então nesse sentido que é de romaria, né? Não dá para a nossa época hoje da ideia de Maria, não, né? De romaria, de peregrinação. E degraus simbolizando justamente essa possível caminhada, né, subida para Jerusalém. E interessante, e estamos aplicando isso para a vida cristã, como se a vida cristã realmente fosse um degrau, cada degrau um sentido para nossas vidas espirituais. Então nesse sentido que estamos aplicando. E ao mesmo tempo estudamos Salmos. Creio que faz tempo que a gente não estuda Salmos, né? Tem tantos Salmos para nós estudarmos, são 150.
E agora estamos estudando do 120 até o 134. Então estamos no 123. Eu vou ler mais devagar. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém? Vamos ler o versículo 3 juntos? Mais uma vez, vamos ler? Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodos fartos do desprezo. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua compreensão nesse estudo e na entrega da mensagem, e que nós possamos continuar a crescer na vida espiritual, com o mesmo desejo, Senhor, que o Senhor colocou em nossas vidas, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Em nossas vidas espirituais passamos apertos, dificuldades, passamos por momentos difíceis, momentos de desprezo, como diz o texto, momentos de zombaria, momentos em que pessoas que estão às nossas voltas têm o desejo de querer fazer a vontade deles, mas não a vontade do Senhor, não a vontade do que é certo. Então pedimos que possamos entender o pedido aqui dos peregrinos e que nós possamos pedir ao Senhor misericórdia em nossas vidas do Senhor, e que as misericórdias do Senhor não venham se afastar das nossas vidas a cada momento. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, estamos subindo, ok? Já estamos no 4º degrau, e 4º degrau que são os salmos que formam a coleção de 15 salmos. Então faltam alguns salmos para a gente terminar esse estudo de peregrinação. O salmo de degraus, irmãos, ele vai do salmo 120 até o salmo 134. Timotinho, tem alguém aí falando? Ok, desculpe. Ok, então ele vai do salmo 120 ao salmo 134, e essa coleção também é chamada de salmo de romagem ou cântico de subida. E aqui nós colocamos, então, você não conseguiu, Jonas, tirar? Então pode deixar lá, dá um clique primeiro, por favor. Ok? O nosso primeiro degrau que nós estudamos foi esse Salmos, pode clicar, Jonas, por favor, o Salmo 120, que foi os ataques dos caluniadores, tá bom? Então eles estavam caminhando e lembrando do monte, né? E lá no monte eles estavam lembrando de quanta calúnia eles viviam, de quanto ambiente de pessoas que não queriam paz com eles, eles viviam. E ali então eles lembram os ataques dos caluniadores. Segundo degrau, não sei se os irmãos observaram, mas é uma escada, ficou escuro aqui, né? Então, segundo degrau, nós temos ali Salmo 121, Deus é o fiel guarda dos homens, né? Deus é o fiel guarda dos homens, e pregamos isso. O terceiro degrau, tá? A cidade dos peregrinos. Nesses salmos aqui, eles já estão lá em Jerusalém, e lá ele fala, então, orando a Deus por paz a Jerusalém, né? E aqui nós estamos no 4º degrau. Alguns desses salmos, os irmãos vão observar que faz sentido a caminhada, mas em alguns salmos não faz sentido a caminhada, como o Salmo 122, eles já estão lá, né? E você nota no 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Versículo 2,
Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então ele tem aquela alegria de estar na casa, de ir para a casa do Senhor, mas ele fala que os pés deles já estão na casa do Senhor. Então não dá a ideia de caminhada, mas dá a alusão de já estar na casa do Senhor. Agora ele volta de novo, versículo 123, a ti levanto os meus olhos, ó Senhor, ó tu que habitas nos céus, assim como os olhos dos servos e tal. Então agora ele volta a falar de novo dessa peregrinação, essa coleção. Nós falamos, só para recapitular, que esses 15 cânticos, degraus, formam um tipo de pequeno saltério, dividido em 5 grupos de 3 salmos cada. Ou seja, realmente havia uma métrica, havia uma razão pelo qual eles foram escolhidos e cantados. É difícil saber com exatidão o significado da designação cântico dos degraus, mas como eu disse, muitas das teorias propostas podem esclarecer, como alguns cânticos eles fazem referência ao retorno exílico, babilônico, quando os judeus subiram do cativeiro. Ou os 15 salmos faz referência aos 15 degraus que levavam ao pátio das mulheres para o pátio dos israelitas. Então ali naquela região havia 15 degraus e poderia ser alusão a isso, Mas também outra teoria leva ao paralelismo climático, que revela uma subida gradual conforme a coleção avança, embora o Salmo 122 fala já que eles estão dentro de Jerusalém. Interessante que o que nós estamos fazendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, nós estamos aplicando isso para a nossa vida espiritual. Por exemplo, o Salmo 120, volte lá um pouquinho. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. É a única razão para a nossa alma, o nosso único remédio para a nossa alma é clamar ao Senhor, Então, quando é problema patológico, uma gripe, uma dor de cabeça, adivinho, adivinho a bênção, irmãos? E quando temos dificuldades, uma dor nos rins, uma cólica renal, um Buscopan, ou chá de boldo, Interessante como as pessoas no interior, lá no Pará, recorrem aos remédios, homeopáticos. Mas a alma, a angustiada minha alma, aquela tristeza, aquela vontade de dormir, eu não consigo identificar quais são as coisas que me preocupam. Aonde está a resposta? Clamar ao Senhor, clamar. Embora no Salmo 120 nós sabemos a razão porque ele está clamando ao Senhor, e versículo 5, ai de mim que peregrino em Meseque. Versículo 6, a minha alma há bastante tempo habitou com que detestam paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já lhes procura a guerra. Então, realmente, o clamor dele é aquele clamor de, por mais que ele tenta ser pacífico com as pessoas, ele habitava em um lugar em que as pessoas não queriam paz. E ele alcançava, então, fricção. Faz me lembrar de Paulo, que diz que aqueles que amam a Deus, aqueles que creem em Deus, sofrerão fricção. Ou seja, pelas suas convicções, embora você não quer guerra com ninguém, mas se você for um crente convicto e doutrinariamente fundamentado na palavra de Deus, ao você abrir a sua boca, você vai ter pessoas que não vão concordar com você, até mesmo de sua casa. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos, vamos ser bíblicos. Então, o nosso clamor, a minha angústia, clamei ao Senhor. Então, nós podemos aplicar em nossas vidas. Também podemos aplicar que o primeiro degrau para qualquer vida cristã é clamar ao Senhor, Podemos aplicar assim também, Romanos 10:9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres. O segundo degrau, 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mesma coisa, de onde vem, quem que é meu socorrista?
Então, o meu segundo degrau, o novo convertido, ou o crente novo na fé, ele precisa entender que Deus continua sendo o seu primeiro refúgio, primeira alternativa é Deus, né? Então, falamos sobre isso. No 122, a alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e ao mesmo tempo oração pela paz de Israel. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas. E ele continua a falar sobre esse assunto, Salmos 122. Então nós falamos sobre a cidade dos peregrinos, talvez aquele sentido do caminhar, de olhar na perspectiva de chegar lá, além do Jordão, né? A expectativa de pensar nas coisas lá do alto, de buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. E assim nós vamos. Hoje queremos falar sobre o fato do pedido dos peregrinos. Hoje queremos falar sobre o pedido dos peregrinos. E você vai ver no Salmo 123 um pedido aqui. No versículo 1, ele diz, a ti levanto os meus olhos, ó Senhor, ó tu que habitas nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenham piedade de nós. Qual que é o pedido aqui? Piedade, compaixão, né? Versículo 5, até ele é bem enfático, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobre modo farto de desprezo. Então veja que em outras Bíblias nós temos a oração do crente desprezado, né? A minha Bíblia mesmo ela tem esse título, a oração do crente desprezado, porque no versículo 3 ele fala, tem piedade, pois estamos sobre modos fartos de desprezo. No versículo 4 ele fala, nossa alma está extremamente farta de zombaria, de pessoas que procuram fazer a sua vontade, não é com essas palavras, mas traduzindo, né? De pessoas que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então ele está em volta de pessoas que querem fazer a vontade delas e não a vontade de Deus. Ou de pessoas que estão fartas fartas do desprezo dos soberbos, ou seja, de pessoas ao redor que são soberbas. Então, esses pedidos peregrinos é que Deus tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia. Então, o pedido dos peregrinos é nesse sentido aqui. Então, o que nós podemos entender por trás da cortina desses salmos aqui? Em primeiro lugar, esse é um lamento intenso de um indivíduo que fala por seu povo, né? Então, quando ele diz, por que, pastor, ele fala pelo seu povo, se ele começa a falar na primeira pessoa? Dá uma olhadinha lá, se não é na primeira pessoa. Sim, olha lá. Não, a ti não. Levanto. Ok? Ele tá falando com Deus na primeira pessoa. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Então, como pode ser um lamento intenso de um indivíduo que fala pelo seu povo? Se você notar, há uma transição interessante do versículo 1, da primeira pessoa, para o versículo 2. Versículo 1 ele fala então no singular, e no versículo 2 então ele se refere no plural, às pessoas, ao povo dele. Então ele diz, a ti, olha lá, a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Aí ele vem, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, olha lá, assim os nossos olhos, não é mais o meu olho, é os nossos olhos, atentam para o Senhor. Então é interessante que esse lamento intenso é de um indivíduo que fala para o seu povo, uma oração intercessória, um pedido intercessório, uma súplica. E ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre oração de orgulhoso, quem que orava daquela forma, né? Como que era aquela oração do fariseu? Esse era o publicano.
Mas o fariseu jejuava não sei quantas vezes, fazia isso, fazia aquilo, né? E não sou como esse miserável aqui do meu lado, né? E o publicano, ele nem tinha coragem de levantar os olhos para os céus, e ele disse: "Sê propício a mim, que sou um pecador". É isso? Estou inventando, não. Esse é um pedido de um peregrino que entende que conhece a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor não somente derramada por si, mas pelo seu povo. A misericórdia do Senhor não derramada somente para a sua família, mas para todas as famílias. Então note que há uma mudança do singular para o plural no fim do versículo 2. E sugere aqui então um arranjo antifonário usado como cântico de peregrinos. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, em outras palavras. Então, interessante isso. No versículo 1 e 2, nós encontramos aqui os olhos, né, os olhos de esperança, porque ele fala, assim como os olhos dos servos. Quando ele usa essa expressão, olhos dos servos, servos aqui é escravos. O que um escravo espera do seu senhor? Libertação, né? Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, os olhos querem a libertação, mas querem a misericórdia dos seus senhores, porque a ideia é que os seus servos agradam ao seu senhor em tudo, e se não agradar, que os seus senhores não venham com vara e injustiça para castigar esse servo. Então ele diz, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Então veja que aqui existe um olhar de esperança, né? Há um olhar de esperança aqui, de misericórdia aqui. Então o salmista, ele refere-se aos olhos 4 vezes, se você vê aqui no versículo 1 e 2, nesses versículos, a fim de enfatizar o fato de que os peregrinos estão buscando o favor de Deus, né? O favor de Deus. Os olhos, dizem que os olhos são as janelas da alma, né? Os olhos são a janela da alma. Eu não sei se os irmãos são tricotomista ou dicotomista. O que é dicotomista? É aquele que crê na alma, espírito, e corpo, só 2, né? Dicotômicos. Ou são tricotomistas, corpo, o espírito e a alma. Para aqueles que são tricotomistas, dizem que os olhos são a janela da alma, e tudo que você vê, que você sente, é a sua alma, né? Tem um hino bonitinho que diz, calma, calma, como é que é? Eu canto esse refrão para a sua alma, né? E ele canta para ter confiança em Deus, alguma coisa assim, né? Para chorar para Deus, né? Falar com Deus. E é mais ou menos essa ideia. Então, se você notar no versículo 1, eu citei as 4 vezes. Versículo 1 ele fala meus olhos. No versículo 2, na parte inicial, ele fala os olhos dos servos. No versículo 2, na parte do meio, ele fala os olhos das servas. E no versículo 2, na parte final, os olhos dos que atentam para o Senhor. Concorda comigo? Então ele fala dos meus olhos, os olhos dos servos, os olhos das servas e os olhos daqueles que atentam para o Senhor. Então nós podemos tirar várias coisas aqui. Por exemplo, na vida espiritual nós temos, se nós pegarmos o versículo 1 e 2, nós podemos pegar aquele em Hebreus que diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, se você, meu amado amigo que está aqui, minha irmã, e também você que está me ouvindo na internet, ou pela internet, você tem que entender que a vida espiritual, ela é exemplar, e o exemplar, ela vem de um olhar para Jesus, de um olhar para Deus, o exemplo do amor de Deus por nós. Estamos estudando à noite sobre o Cordeiro de Deus, e hoje queremos ver à noite sobre o Cordeiro de Moriá, do Monte Moriá,
que Deus supriu, quando Abraão levantou o cutelo, Deus supriu o cordeiro. Semana passada falamos sobre o cordeiro do Éden, e como Deus é exemplar em suprir, em nos amar e nos justificar em Cristo, e como Jesus Cristo, Ele é o exemplo desse amor, Ele exemplifica esse amor de Deus, de dar a sua vida espontaneamente. Semana passada a gente entende que um cordeiro, ou que cordeiros foram mortos por nós. Talvez um de nós aqui hoje de manhã teria a coragem de pegar o cutelo e matar esse cordeiro, mas se você olhar para aquele bichinho, que dó que dá. E na Bíblia, né, a criação, se você cria desde pequeno pulando, seja uma cabra ou uma galinha, eu não tenho coragem. Eu acho que a Cida tem coragem de matar uma galinha e comer, né, Cida? Para comer tem que... Não é só a Cida não, também a Cida está falando assim, sim. Eu não consigo, imagine a cocota espalhada por todo canto lá brincando, e um dia você olha para ela e vai dizer assim: eu vou te comer hoje, vou te matar hoje, eu vou te comer. Eu quero que com esse pensamento, que os irmãos estão me ouvindo, lembra da inocência. Jesus Cristo não foi forçado a entregar a sua vida por nós, Ele entregou voluntariamente. Um inocente morreu. Alguém que não tinha pecado morreu. Aquele que se fez pecado por nós morreu. Como diz lá em Isaías, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Então, olhando para Jesus, o autor da nossa fé, com esses olhos atentos, né? Atentos de atenção, né? Ele diz: a ti levanto os meus olhos, ó Senhor, ó tu que habitas nos céus. Final do versículo 2: assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. E aqui uma boa aplicação, que nós devemos vir para a igreja com um olhar peculiar somente em Deus, porque se nós olharmos uns para os outros, nós vamos ver falhas, super falhas, super renites. Cadê você? Super renites, né? Uma vez eu preguei numa igreja, um irmão não prestou atenção na mensagem, mas ele contou quantas vezes, a primeira vez que eu usei óculos, eu fazia isso. Quantas vezes o óculos estava desajustado, e eu fazia isso. No final da mensagem ele chegou para mim, e com um sorriso contente nos seus lábios, no seu rosto, ele disse: pastor, o senhor colocou, amém, né? Amém, amém, amém. Desliga lá para mim, filha. Contou quantas vezes, com um sorriso nos lábios, eu tinha feito isso. Mas, embora tivesse tido vontade em pensar, e eu pequei em pensar, mas não falei, eu não disse qual foi o tema da mensagem. A mensagem tocou o seu coração, né? Porque nós somos falhos. O nosso olhar peculiar somente em Deus, o nosso olhar atento somente em Deus, o nosso olhar esperançoso somente em Deus. Algumas vezes a gente faz tanta, né? Existe a doença, voltando para a doença, coitada não, existe a doença, mas nós colocamos ela tão grande acima do nosso Deus. Eu gosto daquele hino: tão grande é meu Deus, né? Tão grande é meu Deus, né? Não há nada maior do que o nosso Deus. Até ele diz bem claro: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Tu que habitas, dando a superioridade, um olhar esperançoso em Deus, um olhar, no versículo 3 ele diz: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade, pois estamos sobre modo farto de desprezo, de zombaria, de pessoas que andam à sua vontade, de pessoas soberbas. Então nós temos olhos de justiça, nós temos um olhar de justiça, exatamente como o servo e a serva olham para os seus superiores em busca de um favor, assim o grupo dos peregrinos espera pela misericórdia de Deus. E aqui que é o centro da mensagem, né? O pedido de misericórdia. Irmãos, nunca se afastem dessa oração.
Derrama a sua misericórdia na minha vida, Senhor. Ninguém está aqui hoje de manhã e que está me ouvindo merece as bênçãos de Deus. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria, dos orgulhos e do desprezo dos arrogantes. E algumas vezes nós esquecemos que se não fosse Deus em nossas vidas, nós estaríamos no meio dessa zombaria, no meio dessa bagunça, no vale da sombra da morte. Lamentações 3:22, ele fala, sobre as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e graças a Deus que Deus nos dá um cheque em branco para vivermos da forma que nós achamos que temos que viver. E aqui que está o segredo do pedido dos peregrinos, Eu quero viver de uma tal forma, mas eu não quero desagradar o Senhor, eu não quero que a sua mão levante sobre mim, eu não quero que os seus olhos tirem a atenção de mim, Então, um pedido de misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. A medida da sua necessidade está indicada pela reiteração desse grito. Deus derrama a sua misericórdia para cada um de nós de consistências diferentes, Não é pelo grito. Quanto mais você gritar, mais berrar, quem não chora não mama, Então Deus não vai te ouvir, não. Deus, Ele é soberano, Ele derrama a sua misericórdia como Ele quer, na medida recalcada, certa. A menção anterior dos seus servos e senhores, junto com o desacato para com os que estão à sua vontade, sugerem ou há muito difundida a servidão de Israel durante o exílio, ou a dispersão durante o período. Por isso que ele fala que é um pedido dos peregrinos, porque eles estão cantando algo em que eles passaram, Como nós podemos aplicar para nossas vidas? Verdades a serem acrescidas. Número 1, os piedosos sempre professarão sua confiança em Deus, custe o que custar. Os piedosos sempre professarão sua confiança em Deus. O pedido dos peregrinos, o piedoso, ele sempre professará sua confiança em Deus. O Senhor é o meu guarda, o Senhor é o meu socorrista, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha confiança. A Ti levanto os meus olhos, ó Tu que habitas nos céus, a Ti, a Ti, para Ti, a Ti levanto os meus olhos. A RCF diz, olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. No final do 2 ele fala, assim os nossos olhos atentam para o Senhor Deus, até que tenha piedade de nós. Ele diz na atualizada do versículo 2, no finalzinho, olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. E na NVI ela fala, olhos atentos ao Senhor nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Então ele fala de uma perseverança aqui, não uma perseverança para ser salvo, mas uma perseverança para que Deus não se desvie a sua misericórdia de nós. Irmãos, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Deus nos salvou, nos amou, de acordo com a sua compaixão, com a sua misericórdia, a sua graça. Número 2, como eu posso aplicar a verdade de Deus na minha vida? Essa verdade, os piedosos sempre orarão a Deus para serem libertos por sua misericórdia, sempre. Não somente uma oração pessoal, mas uma oração intercessória, versículos 1 e 2. O viver de um cristão piedoso está relacionado na vitória pela misericórdia de Deus no viver diário. Não pelo que eu posso fazer, mas pela sua misericórdia de Deus na minha vida. E por último, os piedosos sempre terão o Senhor como seu alvo de atenção, atentos de atenção. Os piedosos sempre terão o Senhor, nosso Deus, como seu alvo de atenção. E graças a Deus que Deus não desiste de olhar para nós, Primeiro degrau, um grito de livramento, o ataque dos caluniadores. Segundo degrau,
Deus é meu fiel socorrista, Deus é o meu fiel guarda dos homens, Salmo 121. Terceiro degrau, a cidade dos peregrinos, oração pela paz de Israel, Salmo 122. E hoje, o pedido dos peregrinos, o desejo diligente pelo auxílio divino, né? Então, em outras palavras, atenta, tenha misericórdia de mim, não deixa, Senhor, a tua misericórdia sair de mim. Só para a gente acrescentar um pouquinho mais no nosso pensamento, versículo 4, ele diz: a nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então aqui nós temos, né, nós, não você, nós que temos problema com a alma. Quais são alguns problemas de alma? Medo, raiva, insegurança, que mais? E aí vai, né? Tudo que não é patológico é alma. A nossa alma aqui está extremamente farta de um viver de pessoas que estão fazendo a sua vontade. E isso revela realmente que quando nós vivemos para fazer a nossa vontade, nós vamos ter problema de insatisfação. Porque se a nossa vontade não é realizada, eu vou ficar emburrado. Se a alma dele está farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade, essa deve ser a nossa atitude para com um tipo de situação assim. O problema é quando isso está no nosso coração, quando Deus não é a chave do nosso coração, quando o nosso próximo, né? Então eu estou me lembrando daquela árvore que eu ensinei para os irmãos, já que eu mostrei, baseado na Associação Brasileira de Conselheiros Cristãos, né? Nós somos uma árvore, temos o sol, o calor, a diversidade. O calor ele vai ser transmitido em qualquer situação. Se na raiz da minha vida é o meu coração, o meu desejo, minha vontade, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar com raiva, eu vou reagir batendo o pé, eu vou reagir me calando, eu vou ficar indiferente. Por quê? Porque o desejo é o meu desejo, ele não está sendo cumprido. Mas quando Deus está no meu coração, e Deus ele deve ser amado de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, e o próximo como a mim mesmo. Quem que é meu próximo, né? Quem que é teu próximo, Gilmara? Vamos ver se você acerta. Quem que é teu próximo? Sou eu, mulher. Eu sou teu próximo. Né? Eu durmo com você do lado, mas não somente eu, mas um monte de gente lá, né? Quem que é teu próximo? Faz a sua lista. Evidentemente os perdidos são teu próximo, mas tem pessoas mais próximas de você. Mas vai alargando para não ficar somente nos parentes, né? Quem que é seu próximo? Você tem que amar essas pessoas da mesma forma que você ama a Deus. Quando isso está no coração, a reação vai ser de alegria, de contentamento. Senhor, tudo bem, se o Senhor não quiser me dar, se o Senhor não quiser fazer, tudo bem, está diferente isso aqui. Eu vou reagir com alegria, eu vou servir ao Senhor, eu vou continuar contente, eu vou continuar observando a tua misericórdia dia após dia, hora após hora, mesmo cansado, né? Já cansados estamos de noite a penar na jornada da vida cristã, diz o hino. Mas esse hino fala também de uma perseverança, de um contentamento. Então a nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade. E vem um outro fator, de orgulhosos, né? Do desprezo dos orgulhosos. Então tem essa atitude, né? Tem essa atitude de não querer estar no meio de pessoas que querem fazer a sua vontade e de pessoas que têm orgulho. Tenha desejo de estar no lugar, no meio de peregrinos
que atentam para o Senhor, que buscam a misericórdia do Senhor, né? Que oram por outras pessoas, mesmo que sua oração é pessoal, ela começa como pessoal: a ti levanto os meus olhos, mas ela termina: assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Nosso Deus e eterno Pai, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom para conosco. Eu não sei aonde estaríamos hoje de manhã, se não fosse a Tua misericórdia. Lembro quando eu era jovem, que o Senhor me chamou para o ministério. Gostava muito de esportes, e elevava o meu corpo ao extremo para que as pessoas elogiassem por causa dos esportes. Era meu desejo, era meu ego. Mas com 16 anos e 18 anos eu decidi seguir ao Senhor, em me preparar para pregar a Tua palavra, em ser um pastor. Durante o tempo de ministério, tentei voltar aos esportes, a jogar e treinar, mas sempre o Senhor foi tocando, e algumas vezes permitindo contusões que não tinham. Ela é suave e leve, e mesmo permitindo isso, Senhor, eu podia ver a Tua misericórdia aonde o Senhor gostaria que eu estivesse, que é aqui, pregando a Tua palavra, sendo um pastor, simplesmente um pastor, não um atleta, não um jogador de futebol, não um jogador de voleibol. Então eu dou graças ao Senhor por isso, pela Tua vocação, o Teu chamado, pelos filhos que o Senhor me deu, pela esposa que o Senhor me deu, e a igreja que eu não mereço pastorear. Então tudo isso são as Tuas misericórdias em nossas vidas. Nós não podemos compreender isso, Senhor, mas entendemos que o Senhor derrama ela a cada manhã, elas se renovam em nossas vidas. Então, Pai, que nós possamos nessa caminhada orar uns pelos outros, orar por nós e uns pelos outros. Nós que vivemos no meio de pessoas que zombam do Senhor, pessoas que o Deus dela são mamão, pessoas que amam dinheiro, que amam trabalho, pessoas que amam ser embajuladas, pessoas que amam querer que façam a vontade delas, Senhor. Então nos ajude-nos que a nossa vontade é alegrar o Senhor, não pessoas, o Senhor. E em nome disso queremos que o Senhor aplique no nosso coração as verdades desses salmos de peregrinação. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Temos um hino, né? Para encerrar, irmãos, vamos entoar mais um hino 398, Sou Feliz. Mas, dar um aviso, o valor de missões nesse mês de julho foi de 1.220. Damos glória a Deus, graças a Deus, porque alguns irmãos passamos nossos alvos, alguns irmãos foram mais fiéis do que foi o colocado no coração deles. Vamos entoar esse hino primeiro, segunda e último verso. Hino 398. Sou feliz. fez.
Amém. Oração silenciosa, estamos terminando.